Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que acompanha a gente no Papo Vocacional, que viu outros vídeos, se sinta convidado a participar dessa conversa com a gente, né, nesse dia, nessa hora que você está assistindo com a gente. Eu apresento a você a nossa vocacionada de hoje, a Mariane. Ela vai se apresentar e vai partilhar um pouquinho da vida dela conosco. Bom, eu sou a Mariane, né, como o Juliano já disse, tenho 33 anos, sou aqui da paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Vista Verde, sou leiga e trabalho na Faculdade Católica de São José dos Campos e aqui na minha paróquia eu sou da Pastoral da Comunicação. Que alegria, seja bem-vinda ao nosso Papo Obrigada. Vocacional. A Mariana já foi minha professora, olha que chique, na faculdade, uma grande amiga, antes de ser minha professora já era uma grande amiga, né? E é uma alegria conversar um pouquinho com você hoje. Então vamos lá. Primeiramente uma frase para a gente começar o nosso papo. E a frase é a seguinte: um diálogo é muito mais do que a comunicação de uma verdade. Realiza-se pelo prazer de falar, pelo bem concreto que se comunica por meio de palavras entre aqueles que amam. Mari, diante dessa frase, como você vê isso na vida da igreja? Bom, uma frase muito bela do Papa Francisco, né, num de seus documentos, e eu acho que define muito bem a questão do diálogo. Sem diálogo a gente não caminha, não é possível caminhar, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da sociedade, né? E é bonito que ele fala que o diálogo é algo entre pessoas que se amam. E é interessante a gente perceber que quando a gente não ama, ou quando a gente não vai com a cara de alguém, digamos assim, a gente não se abre para ouvir o que ela diz. Nós simplesmente queremos apresentar nossas verdades, nós queremos transmitir o que a gente acha que é o certo, sem dar a chance do outro falar, do outro se expressar. E isso tem tudo a ver com a nossa vida de comunidade, né? Nossa vida de igreja, porque nós precisamos que todos falem, nós precisamos escutar, porque foi isso que Jesus fez. Jesus, por exemplo, e aí a gente pode pensar naquela passagem da samaritana, ele escutou ela, ele também disse o que ele tinha para dizer, e com isso ele transformou a vida dela. E na vida da igreja tem que ser assim, né? Nós precisamos escutar o outro, nos abrimos para escutar o outro e depois a gente falar o que nós, enquanto igreja, acreditamos, e assim a gente vai transformando tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas. Então, acho que é mais ou menos isso que eu penso quando escuto essa frase do Papa Francisco. Um dos mais belos dons que Deus nos dá, né? A gente consegue observar isso na nossa vida, que a gente que participa na igreja, a gente que, que é já de caminhada, a gente consegue perceber esse amor de Deus, o amor que está nas pessoas, na nossa família, nos nossos ambientes de partilha. E eu queria perguntar para você, como você vive isso no seu chamado e se tem alguma pessoa que ajudou a despertar essa vocação que você, tão bonita de professora, de leiga, e nos diversos ministérios que você caminha na sua comunidade. Bom, eu sempre digo que falar de vocação para mim é sempre me lembrar de um bisavô. Eu tive um bisavô que ele rezava todos os dias pelas vocações. E creio que a vocação laical, a vocação do leigo, é também uma vocação, é um chamado de Deus, e a gente precisa responder todos os dias. Então, acho que se tem uma pessoa que me remete a isso sempre é meu bisavô, o vô Benedito, né? Mas eu costumo falar também da minha experiência, um pouco, acho que tem mais gente aí nesse caminho. Eu lembro que a minha experiência, eu costumo dizer que é um pouco o inverso da maioria das pessoas. A gente, quando criança, geralmente na nossa ideia, na nossa cabeça, a gente
quer ser leigo, a gente quer casar e por aí vai. E quando eu era criança, não. Eu vivi minha infância inteira querendo ser religiosa. Tem até aqui a imagem de Santa Teresinha, né? Para provar isso, né? Comecei minha amizade com ela desde muito pequena e eu sempre achava que a minha vocação era a vida religiosa e tudo mais. Passei minha infância inteira falando isso. E aí, quando eu já estava na adolescência, eu procurei meu pároco, Padre Reizinho, né, Padre Rodolfo, e comentei isso com ele. Falei, olha, eu acho que eu tenho aqui minhas dúvidas em questões vocacionais, o que o senhor me indica? E pedi para que ele rezasse por mim. E aí ele me passou, então, para fazer os encontros da pastoral vocacional. E foi aí, então, que eu fui moldando, fui compreendendo que, na verdade, a minha vocação era servir a igreja, sim, mas não como religiosa, mas como leiga. E aí, a partir disso, então, eu fui cada vez mais me sentindo realizada nisso. Né? Depois eu cresci, fiz, né, minha faculdade de teologia, me apaixonei e descobri, né, e cada dia eu me descubro mais que é isso que eu quero para minha vida, é seguir neste caminho e anunciando, servindo a Deus, servindo a igreja, mas como leiga na minha vida, né, em família, na minha vida, no cotidiano. Acho que é um pouco isso. Legal, legal. Mário, você falou do seu avô, falou de família, e a gente bem sabe que família é nosso porto seguro, né? É a base para que uma pessoa seja um bom cidadão, seja um bom cristão. E para você, qual é o papel da sua família nas suas escolhas? E o que você indicaria para os jovens conviver bem dentro e fora de sua casa? Bom, para mim, acho que família é algo muito sagrado, né? E é interessante que a minha família, nós nunca fomos aquela família que quando um vai viajar, o outro já chora, que fica a todo instante falando que ama o outro, sabe? Essas coisas que muitas famílias têm, nós nunca tivemos, né? Mas nós sempre fomos muito unidos. E a ponto que é muito certo para mim que todas as escolhas minhas e de todos os meus irmãos, de toda a minha família, até mesmo dos meus pais, sempre foram pautadas, né, na opinião de todos, neste estar em comunhão com todos. Então, com certeza, é fundamental o papel da minha família no que eu me tornei hoje e no que eu espero continuar me tornando no decorrer da vida. Eu lembro muito bem que naquela fase, né, saindo da infância, entrando na adolescência, minha mãe sempre falava assim, olha, Mari, para mim, para os meus irmãos, né, nós, né, eu e seu pai, te ensinamos o que é certo, os caminhos a percorrer, mas nós não podemos percorrer por vocês os caminhos. Então, vocês que precisam fazer o certo ou fazer o errado. Independente das escolhas que vocês fizerem ao longo da vida, nós estaremos com vocês. Nós estaremos apoiando, ajudando, direcionando, né? Mas ainda assim as escolhas não são nossas, as escolhas sempre são de vocês. Então nós tivemos sempre muita liberdade para fazer nossas escolhas, mas ainda, ou talvez até mesmo por esta liberdade, nós sempre quisemos partilhar as nossas escolhas com todos, e todos apoiam sempre isso até hoje. E eu acho que o caminho para essa boa convivência na família e fora também, acho que a gente volta na primeira pergunta, na primeira questão, né? A questão do diálogo. É preciso dialogar. Precisamos sempre dialogar, porque através do diálogo nós conseguimos, de fato, nos relacionarmos. E esta relação é o que nos ajuda a caminhar sempre. Você conseguiria citar um nome ou nomes ao longo dessa passagem vocacional que você tem, né? Que não é tão longa assim, né? A gente vê que você ainda é jovem, mas você conseguiria citar algumas pessoas para a gente que marcaram a sua vida? Bom, acho que
além das que eu já falei, né? É meu bisavô, minha avó, meus pais. Eu acho que são os grandes formadores, digamos assim, não da minha vocação, porque quem chama é Deus, mas os formadores da minha opinião e da minha certeza, né, em poder responder meu sim com alegria e com certeza mesmo, com plena certeza. Acho que eles que sempre me proporcionaram essa experiência ou essa questão de ter liberdade e querer, então, dizer sim, ter tranquilidade e maturidade para dizer sim. Então, acho que são essas pessoas, são as principais, meus pais e meus avós. Legal. Mari, hoje na igreja, o que você faz assim? Qual é a missão que você tem na igreja hoje? Ou as missões? A gente faz um pouco de tudo, né? Não, brincadeira. Eu sou da Pastoral da Comunicação, né? Eu já fui da Pastoral da Juventude, já fui catequista, né? Mas hoje eu me encontrei enquanto pastoral da comunicação. E então, dentro da pastoral, agora neste tempo de pandemia, a gente ajuda nas transmissões da missa, e aí eu tive a graça, né, de poder participar enquanto a igreja estava fechada para o público, eu tive a graça de poder participar das missas para tentar transmitir e levar, né, este momento para as pessoas. E dentro da pastoral também a gente trabalha um pouco com cada coisa, né? Às vezes a gente está escrevendo um texto, às vezes a gente está fazendo um vídeo, gravando um vídeo, enfim, cada hora a gente está fazendo um pouquinho de cada coisa. E além disso, eu trabalho com formação, né? Geralmente a gente é chamado para dar formação em vários lugares, às vezes para ministros, às vezes para catequistas, que eu estou mais à frente, né, da formação dos catequistas. E eu vejo isso como uma missão e sempre é uma alegria também poder transmitir um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente experimenta para as outras pessoas. Estamos caminhando para a nossa reta final, né? Queria perguntar, antes do Mateus colocar as considerações finais desse nosso vídeo, e como que você se descobriu como professora, ou meio que foi empurrada, sei lá, como que você se descobriu como professora? Bom, eu ainda estou me descobrindo, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Mas é algo que está muito, muito ligado à teologia. Antes de fazer teologia, eu já tinha me formado em jornalismo, mas eu costumo dizer que eu me encontrei realmente como pessoa, como ser humano, na teologia. E eu lembro que quando eu fazia teologia, e quando eu comecei a gostar para valer da teologia, eu sabia que só tinha um caminho, eu precisava aprender, né, a ser professora, porque esse seria o meu caminho. Né? O caminho do teólogo, mais enfaticamente, é dar aulas, é dar formações, é estar, né, disposto a esse serviço. Então, foi um processo. Né? Durante os anos da faculdade, e depois disso, quando realmente eu decidi, não, eu quero isso mesmo, eu fui fazer o mestrado, e aos poucos, então, eu fui sabendo, né, que era esse o caminho, e que aos poucos eu ia caminhando e tô aí tentando, né? Aos poucos a gente vai, daí você dá uma formação aqui, você pega uma aula ali e assim a gente vai aprendendo também a viver e nesse mundo, né, do trabalho e da profissão. A gente percebe, né, Mateus, que você faz as coisas com bastante amor, assim, você fala com muita felicidade aqui. E o pessoal também, né, aqui da Faculdade Católica, eu acredito que são bastante felizes em tê-la, né, como profissional, como amiga aí e Imagina. como acompanhante da nossa vocação também sacerdotal, né. Então, passo a palavra ao Mateus.
Legal. A Mari, eu gosto muito da Mari, que ela topa toda a missão que a gente dá para ela. A gente chama ela, Mari, precisamos de você para isso, você topa? Ela fala, tô com medo, mas vamos. Vai com medo mesmo. Eu tô com medo das propostas de vocês, mas vamos que vamos. Então, acho que isso é ser igreja, né? Mesmo com medo, eu me preparei para aquilo e vou colocar o meu serviço, o meu dom à disposição. Isso é muito bom, né? E o Senhor vai nos dando capacidade para isso, né? Ele vai nos Com formando para certeza. isso. Mari, eu vou passar a palavra para você antes de eu encerrar o vídeo, para você falar suas considerações finais, uma mensagem final. E dentro do seu tchau, eu gostaria que você falasse em relação à sua vida de oração, rapidamente, porque muitas pessoas acham que não pode ter vida de oração, tem que ser padre, tem que ser freira. Um leigo pode ter uma vida de oração? Não só pode, como deve, né? Eu acho que o que nos sustenta, independente da nossa vocação, é essa vida de oração. É essa intimidade que temos com Deus e que podemos ter com Ele. Quanto mais íntimos com Ele, nós conseguimos viver, porque melhor a gente consegue compreender, né, o que Ele quer da gente. E aí, uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção na vida de Jesus é exatamente que antes de todos os momentos importantes da vida dele, ele se colocava em oração. Então, se Jesus, que é Deus, ele precisava se colocar em oração, quanto mais nós que somos pequenos, que precisamos desse contato, desse amor de Deus para nós, né? Então, é possível e é preciso que tenhamos sempre uma vida de oração. Independente do quanto tempo a gente consegue dedicar a isso, nós precisamos todos os dias ter um momento de encontro pessoal com Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental também descobrir a nossa vocação. A gente só pode descobrir nossa vocação se nós temos esse contato com Deus. Nós estamos em contínuo momento de oração. E é isso, né? Agradeço as palavras, agradeço a oportunidade de estar aqui. E é bem isso que eu sempre falo, tipo, tô com medo, mas vamos, porque a missão é essa, né? Eu acho que por trás de todo o convite tem Deus nos chamando, Deus nos impulsionando para irmos além. Então nós precisamos sempre dizer sim a Ele, né? E é isso. Ele é nosso Valeu, escudo. Mário. Ele é nosso escudo, sim, Com certeza. Mário, muito obrigado pelo papo de hoje. Eu agradeço você também que nos acompanhou nesse vídeo. Como o Juliano sempre pede, sempre nos alerta, curte lá, comenta, compartilha, vamos espalhar essa reflexão vocacional que pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado e valeu, até a próxima. Ju, com você? Obrigado a todos por nos acompanhar e principalmente aí, mande perguntas. Eu sei que vocês estão curiosos para saber os próximos papos vocacionais, mas mande perguntas para a gente também, para que a gente possa crescer junto e, ao mesmo tempo, ser uma comunicação de amor, que dá amor, e que vocês também ajudem a gente a evangelizar diante dessa proposta.